noite, belas! Segundou aqui no Prazercast para a gente começar mais uma semana com todo o prazer que a gente merece. E hoje é um pod com convidados. Muitos convidados. São 2 convidados. Da minha parte, são eu tenho muito carinho por eles. E já agradeço a presença. Daqui um pouquinho eu vou falar quem que é. Vamos fazer a expectativa. Isso. Antes, eu vou falar de uma das propostas do podcast, do Prazercast nosso, que é falar de pessoas, certo? De casais, de amor e de relacionamentos. Então, hoje no nosso podcast, eu vou apresentar a vocês o Alan e o Marco, que veio para conversar conosco sobre relacionamentos, ok? Prazer em tê-los aqui. Obrigado. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. É muito bom tê-los aqui, agradeço imensamente. E vamos conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Antes eu vou falar quem são eles, tá? O Alan, porque eu já sei, daí eu acho que todo mundo sabe, porque eles são famosos, entendeu? É verdade, aqui em Toledo eles são muito famosos. Eles são muito famosos em gente. Toledo, já em São Paulo, Ah, verdade. no Brasil inteiro, TikTok, etc. Acompanha aí que eles estão lá. Então, o Alan, meu querido bebê, ele é o bebê da casa, 27 anos, já cabeleireiro há 5. Começou sua carreira, que ele sempre conta para nós no salão, como auxiliar. Bem de mansinho, só que agora ele é o melhor colorista. Ah, eu sou mesmo. Obrigado. É o melhor colorista, ele entende de química, é sensacional conversar com ele sobre cabelo, sobre moda, sobre TikTok, eu amo ir lá, tá? Esse é o Alan. E o Marco, seu esposo, seu parceiro. O Marco tem 34 anos. Há quanto tempo que vocês estão juntos? Só 8 anos. 8 anos juntos. Tudo isso? Tudo isso. Já é casado. Então, o Marco é o que cuida de toda a administração do salão. Que eles vão ter vários salões. Agora eu já fiquei sabendo que vai ter filial. Spoiler. Amém. Empresário há 7 anos. Começou sua carreira na indústria. E está na área logística por 10 anos. Atualmente na gestão do salão. E fica cuidando do Alan, entendeu? O Alan sai, ele puxa, o Alan sai, ele puxa. E possui também uma distribuidora, um e-commerce de cosméticos. Alan e Marco, estamos aqui. Muito legal. Que prazer ter vocês aqui pra gente bater esse papo sobre relacionamento, porque as pessoas elas têm muita curiosidade, né? Nossa, será que um casal gay vive as mesmas coisas que um casal hétero, né? Vocês já devem ter escutado muito isso, as pessoas devem perguntar, inclusive devem perguntar coisas, assim, bem inconvenientes, né? E a ideia aqui é a gente mostrar que, independente se o relacionamento é entre homossexuais, entre heterossexuais, independente da orientação, todo mundo tem problema, todo mundo tem conflito, tem horas que um quer matar o outro mesmo, mas tá todo mundo nesse caminho. E tem horas que um tá afim de fazer sexo e o outro não. Exatamente. Do mesmo jeito. Mas a gente tá aqui buscando ser feliz nesse relacionamento, né? Exatamente. Então, o cuidado um com o outro, o amor, independe da sexualidade, né? Aliás, vamos contar um pouquinho. A gente vai fazer um parênteses aqui, só pra gente conseguir que todos pensem o mesmo, que a gente vai fazer uma definição de gênero e orientação sexual, tá? Vai ser agora e depois todo mundo presta atenção e anota. Bem breve, porque a gente vai ter, já está na nossa pauta, um podcast só sobre isso. Tá. Gênero sou eu lá na hora que nasce, o gênero masculino e o gênero feminino, ok? Aí, como você se apresenta para a sociedade, você é cis ou trans, ok? Se eu nasci menina, tenho a genitália de menina e me apresento com as roupas, com o biotipo de menina... Me sinto bem, né? Me sinto bem como uma menina, eu sou cis. Se eu sou uma menina com genitália e me visto como menino ou o contrário, é o trans. Trans é além e cis é ao lado daquilo que você nasceu, da genitália que você nasceu. Tem gente que tem outra situação que é o fluido, que, né, ora se apresenta como menino e ora se apresenta como menina, ok? Então, esse é o gênero. Orientação sexual é outra coisa que a Débora vai explicar. Orientação sexual é para onde o nosso desejo, que é involuntário,
se manifesta. E aí é bem importante, porque a galera tem ainda o vício de dizer que é opção sexual. Não é opção. Não é uma escolha, tá? É um mecanismo involuntário, é a atração que você sente. Então você tá andando na rua e fala, nossa, agora eu vou sentir um desejo sexual por aquela pessoa. Não, gente, não é opção. Você tá ali pronto, veio aquela coisa, né? Aquele desejo, aquela atração, a borboleta, o frio. É o quê? É o desejo sexual. Então, a orientação sexual é o quê? O desejo se volta para alguém do mesmo sexo ou para alguém do sexo oposto. Simples assim, gente. Simples assim. Simples assim. Se todo mundo pensar assim, não é porque eu sou hétero e você é homossexual que todo mundo tem que ser igual. A gente tem que se respeitar. Primeira coisa. E quando que define essa sexualidade? Ai, pra mim foi pra vocês, né? Eu sempre conto assim, a minha história, o meu momento. Eu era muito pequeno. Foi, tipo assim, 7 anos, primeira série no colégio. Eu já tinha o meu crushzinho do colégio. É tipo sensacional, assim. É engraçado, porque nesse momento a gente não sabe ainda o que é sexualidade. Você só acha legal. Você não tem muito discernimento, você ainda não teve os pais em casa, é um tabu falar de sexo, falar... Na escola ainda não se fala nessa idade. Mas eu já tinha um menino no colégio que eu sentia atração por ele. Então, e não era uma atração, assim, porque você não sabe o que é a atração. É que com 7 anos é bem comum a gente já começar a gostar da amiguinha. Daí você gosta mais, ou do amiguinho. Você gosta mais do que você gosta dos outros, né? Você começa a desenvolver aquele afeto pela pessoa, né? Eu tinha um afeto e eu ficava tipo assim, nossa, olha que legal. E engraçado, porque daí assim, a gente estudou um tempo junto, depois ele foi estudar eu fui estudar em outro colégio, e mais lá pro ensino médio, ele começou a treinar... A pessoa vai saber quem é. Ele começou a treinar vôlei, a gente treinava vôlei junto. E é muito engraçado que como isso, até aquele momento, hoje ele nem mora mais no Brasil, até aquele momento eu ficava assim, eu tinha aquele mesmo sentimento de 7 anos de idade, quando eu já tava com 16, 17, e naquele momento eu entendia que era uma atração realmente. Mas eu já tinha aquele mesmo sentimento aos 7 anos de idade, aquele afeto. Isso é bem engraçado pensar que de criança, assim, a gente já tem esse sentimento. Exatamente, que tem várias situações. Ou você pode nascer, porque a gente tem o sexo embrionário, né, intrauterino, ou você pode desenvolver. E não importa a idade, você pode desenvolver com 7, com 10, com 30, com 50. É o desenvolvimento da sexualidade. Da sexualidade. Curso, e daí você vê aquele instinto e você vê o que você faz com aquilo. Tem gente que não consegue viver essa vida diferente do heterossexual a vida inteira, né? E fica preso, né? E eu não lembro nem que idade eu tinha. Eu lembro que na época da novela América, eu acho que eu era até mais novo. Eu ficava assistindo só pra ver sair o beijo do Murilo Rosa e do Murilo Benício. Pra se identificar, pra acolher. Exatamente. Porque é o pertencimento. E eu ficava assim, nossa, gente, que legal isso. Eu nem sei que idade que eu tinha, mas eu lembro muito disso. Viu? Ele é Alice e o Marco é razão. Vai, razão. Mas eu só queria colocar... O mais engraçado é que nessa... Eu chamo de infância, mas nessa idade a gente não sabe nem definir esse carinho, esse afeto que a gente tem. Então, é algo estranho até para definir em termos de sentimento, né? Na questão da infância. Gera até uma confusão maior, né? Bastante. Porque toda criança vai passar por isso. Eu tô gostando mais, fala pra família, né? Que legal e tal, vai namorar, é o namoradinho. Mas aí, quando você já se percebe que você tem um afeto maior por alguém que não é dito, né? Que você não vai pode falar, falar, não pode né? falar. Não pode falar, já começa dali gerar um desconforto, é muito engraçado, né? porque hoje eu vejo que as crianças de hoje, elas são até mais afeminadas, porque hoje as crianças têm mais representação. Então elas têm um pouco mais de entendimento mais cedo do que é e um pouco mais de liberdade para... Existe a representatividade. Por exemplo, meus pais, eles tinham um comércio. Então, o gay naquela época era muito caricato. Tipo assim, quando meus pais queriam falar alguma coisa sobre a minha sexualidade, logo que, enfim, entenderam o que estava rolando, eles falavam de uma forma muito pejorativa sobre os gays, os homossexuais.
Que tem que ser afeminado, escandaloso, gostar de música, usar né? roupa, não sei o quê. O medo, a minha mãe morria de medo de eu ser travesti. Ela falava assim, não, porque não sei o quê, porque você vai sair na rua com roupa de mulher, daqui a pouco tá andando de batom. E eu ficava tipo, cara, não tem nada a ver. Exatamente. Então isso é educação sexual para a sociedade, né? Claro. É a sociedade que precisa. E quando a gente entra muito nesse assunto, eu e o Alan temos uma diferença de idade grande, eu considero, né? 7 anos. Então, a vivência que eu tive na minha infância, na adolescência, é totalmente diferente da vivência que o Alan teve. E é discrepante essa questão de como se via na minha época e na época do Alan. Então... Você teve muito mais. Tive muito mais, não podia me aflorar, não podia ir expor, teve a questão de problema familiar, então tudo se reprimia. Então é muito nítido. E isso que o Alan falou hoje, as pessoas estarem um pouco mais afeminadas, eu acho que é até mesmo uma questão de evolução de conhecimento, evolução E permissão, e permissão das pessoas. E permissão. Hoje é visto totalmente diferente do que era. Sim. Me conta uma coisa. Se um é Alice e o outro é a Razão, a gente sempre tem um casal, em todos os casais, a energia feminina e a energia masculina. Vocês identificam isso entre vocês? Nossa, eu sou muito energia feminina. Demais. E o Muito Mar... mais a sensibilidade, da emotividade, do cuidar. Não, e vou te dizer, por exemplo, assim, hoje eu sou cabeleireiro, eu era bancário. Eu saí do mundo de banco, eu morria de preconceito com o mundo da beleza. Eu achava que cabeleireiro era, assim, a última opção das pessoas. E hoje eu vejo isso como uma profissão. Hoje eu, num final de semana, ganho mais do que eu ganhava o mês inteiro trabalhando em banco. E eu comecei, tipo, ali no cabelo, fui pra maquiagem. Eu não maquio mais. Mas eu tenho as maquiagens de vez em quando, por exemplo, agora. Ele faz TikTok se maquiando. Agora, tipo assim, como rolou o TikTok, eu tenho o meu quadro no YouTube, maquiando e falando, e eu fico... Gente, eu adoro me maquiar. Eu acho que eu não sairia na rua maquiado. Já uma vez fui de drag pra balada pra ver qual que era a sensação. Mas era outra situação, é engraçado, né? assim. Porque você não se vê como mulher. Não. Pronto. E eu acho legal, assim. E o mais engraçado é que ele termina os vídeos e ele sai correndo pra tirar a maquiagem. Tipo, porque eu tenho algum tipo da maquiagem no rosto. Concorda? É um personagem. Só que aquele personagem tá dentro de você. Às vezes você ter aquele momento é muito interessante. E eu acho que faz parte até da criança interior, assim. Tipo, eu fui uma criança muito reprimida sempre. Exatamente. Até ali porque você como meus pode pais deixar... tinham comércio, a gente morava numa rua movimentada, eu não tinha, tipo, um pátio pra ir brincar. Eu não tinha amiguinhos do colégio pra brincar. Então, tipo assim, eu tenho uma criança muito reprimida. E hoje, tipo, desde que eu saí de casa, eu sou muito criança. E ainda bem que eu arrumei alguém assim com um pouco mais de cabeça. Vai fazer segurando. Justamente, mas é isso, sabe? Eu gosto de fazer uma... Eu faço a maquiagem e vou lá e arranco porque eu não aguento ficar com nada na cara. Mas eu acho engraçado, eu acho um momento assim prazeroso. Eu faço. De brincar, eu tenho mesmo. Você faz as minhas perucas, ele faz tipo birra, assim, né, Marco? Ele faz bastante. birra na internet, ele briga no TikTok, entendeu? Ele é uma criança. Exatamente. Bem isso, faz as merdas, depois vai lá e corrige. É isso, é a vida. E eu já olho e falo, e se... Não. E o que vai acontecer? Não, apaga isso. Sim, todo relacionamento. Todo relacionamento. Vai ter aquele que vai puxar mais, né? E tem o que vai estar ali solto. Então, tanto no gastar, quanto no comer, tanto no fazer alguma coisa. Tanto no fazer sexo. No sexo. E é muito engraçado como a gente se espelha nos nossos pais, né? Sim. Eu sempre cresci falando assim, não, tem que ser igual ao meu pai. Tem que ser igual ao meu pai. E o pior é que hoje eu sou igual ao meu pai. Meu pai também é bem criança assim. Quem segura meu pai é minha mãe. Geralmente é o contrário, né? Mas e a tua avó? Tua mãe disse que você é igual a tua avó. A avó, sim. Igual. Tudo. Quem de vocês que gasta mais? Ih, pesou agora. Não sei. Lá em casa eu sei, sou eu. É que a gente tem prioridades diferentes. Por exemplo, se eu preciso de um celular para trabalhar. Por exemplo, a gente queria trocar de celular ano passado para melhorar as fotos do salão e tal. Falei, Marco, vamos lá. Compramos um 13 Pro Max, tipo. Tudo bem. Eu queria um secador esses dias específico, que custa, tipo, bem caro. Fomos lá e compramos. Eu sinto dó de comprar uma roupa cara. O Marco não sente.
É o O que Marco não sente é dó de igual a mulher pagar que caro no compra tênis, eu bolsa sinto. e o cara que compra Relógio. pra pescar. Pescaria, exato. Por exemplo, todo mundo brinca que a é? gente se veste igual, né? É. Mas é porque a gente aproveita a promoção do comprar um pack de coisa igual. Vocês dividem roupa assim? Não, porque o tamanho é Não, porque o diferente. tamanho é Tênis diferente. é diferente, calça. Tá. Por Mas exemplo, a gente ele adora falou, uma ó, promoção. Compra um, leva É, o outro. O tênis, Os tênis a eles gente compra colocam. tudo igual, porque daí compra no site lá, que o segundo é 50% de desconto. Entendi. E a roupa, assim, eu morro de dó de pagar caro. Mas se é um equipamento pra trabalhar, por exemplo, a gente foi pra Beauty Fair agora. O tanto que eu gastei em curso, o tanto que a gente gastou com material é uma coisa, assim, bizarra. A gente gastou bastante. Mas é É um investimento. Justamente. Mas também isso vem daquela criação de casa. Meus pais tiveram comércio desde que eu nasci, então investimento eu não tenho problema nenhum em pagar caro num celular, num secador, numa escova, um babyliss. Agora, se é pra falar assim, não, vou comprar uma camiseta de R$400 porque é de marca. Ah, eu não compro. Não compro. Mas o Marco compra. O Marco. O Marco me deixou no aeroporto esses dias que eu fui pra Vitória gravar a campanha. Trocou o guarda-roupa, assim, esse boné. Olha ele que comprou lá. mentira. Marco, eu não sabia dessa tua Não, parte, não. Marco. É que assim, Grandes revelações hoje por Olha aqui. só. Eu não sabia. Não, é que em quesito de roupa eu sou bem chato, eu confesso. Eu prefiro pagar caro em uma peça que eu sei que vai ter caimento do que sair comprando toda semana uma blusa de 50, 60 reais. Ele já comprou no 10. Aí O Alan já compra no 10 e compra direto. E vocês Mas chegam essa- a brigar por isso? Porque muito casal Não. briga por dinheiro, né? Você Não. gastou demais ali. Eu até ia comentar essa questão. A gente, desde o começo, lidou com dinheiro de maneira bem diferente. Então, não existe aquela questão, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. Então, a gente acabou unificando Ótimo. e de uma coisa faz para os dois. Então, aí que eu acho que faz Isso com que a foi gente bom evita até com bastante, o tempo, né? porque assim, quando a gente se conheceu, o Marco ganhava muito bem na indústria e eu tava ganhando bem mal como estagiário no banco. no começo. Então tava assim. Aí o Marco ganhou a conta e abriu a loja e eu fui efetivado no banco. Aí eu comecei a ganhar mais. Exatamente, esse é o E aí equilíbrio. são as fases, Aí né? a gente levou um tombo na loja, roubaram a gente tomou bem. no zóio. Pronto. Aí eu comecei a me levar com o salão e sempre foi indo assim. Hoje, como a internet estourou e o Marco tem a distribuição, a gente montou o e-commerce. E hoje, pra falar bem a verdade, eu acho que voltou de novo. Eu acho que hoje eu tô ganhando de novo menos que o Marco. Se não a mesma coisa, eu tô ganhando menos. Só que a gente nunca olhou pro dinheiro dessa forma. O nosso dinheiro é uma coisa É um somatório, né? só. E a gente não se importa, porque apesar de em um momento da vida ele tá ganhando menos, eu mais, ou hoje ele mais, eu menos, os dois trabalham pra caramba. A gente trabalha muito pra ter as nossas coisas. Então, assim, a gente nunca viu o dinheiro separado assim. Ai, não, você não pode comprar porque você não tem dinheiro. Não, essa conversa a gente nunca teve. Lógico que a gente para pras coisas, tipo assim, que nem o Marco queria que eu comprasse um 13 Pro Max também agora. Falei, Marco, prefiro comprar o secador que eu quero, mais caro. Tô investindo Tudo na é internet, discutido prefiro entre comprar o uma casal. câmera. É um casal. Que nem eu comprei o notebook esses dias que eu precisava pra editar os vídeos pro YouTube. Então, tipo assim, são as prioridades. A gente senta e discute prioridades, não sai gastando igual dois doidos. Mas a gente não chega a brigar por causa de dinheiro, não. Agora Legal. vamos falar de sexo. Vamos Gosto. esquentar, vamos esquentar. Vamos esquentar o parquinho, claro. Quando o casal é heterossexual, os homens falam, ai, as mulheres não têm vontade. Então, sempre com dor de O cabeça. desejo sexual da mulher é diferente, a resposta sexual da mulher e do homem. O homem é mais rápido pra ter ereção e pra estar... Como que é? Vocês transam todo dia, diariamente, porque loucamente? tem uma crença disso, né? É, loucamente Casal um pode gay, reclamar do sexo outro. todo dia, só vê sexo. Vocês É. já ouviram isso, né? Uau, acho que acabou o casamento, né? Esses dias mesmo eu tava na casa da minha mãe e ela falou assim, é porque eu e seu pai é 3 vezes por semana. Eu fiquei, puta, que inveja. Ô, Irmão. Ah, então não é. Olha aí. Tira isso, tá? mito, é mito. É mito. É mito. Mas confesso, no início acho que realmente acho que mas como acho que qualquer qualquer relacionamento, casal. qualquer casal, né? qualquer relacionamento, acho que o negócio é mais aflorado. Mas acho que a gente até falou com alguém sobre esse assunto, né? Quando tem o casamento, eu acho que entra mesmo na rotina do homem e da mulher, tipo Monotonia. Exatamente. As Acaba- contas, os boletos Monotonia, pra pagar, os boletos. a casa pra arrumar, né? Sim. Alguém que deixa a toalha em cima da cama, Quem que ou que deixa não a repõe toalha o em papel cima da higiênico. Preciso dizer alguma Quem coisa? será que deixa a toalha em cima da cama? Quem será? Quem será? Deixa o tênis jogado no meio da sala, a louça O outro sai suja. juntando. E aí, Marco como vai vocês arrumando lidam? Quando, assim, eu tô muito afim e o outro não tá afim.
Vocês conversam, às vezes vem aquela questão assim de um ficar meio emburrado com o outro. Porque a mulher, os homens, né, no heterossexual, eles emburram porque... Mesma coisa? Normal. Também. E geralmente o Marco que é o mais disposto. Eu fico tipo, certeza. Você é preguiçoso. Olha lá, a energia feminina dele. A energia feminina da pessoa, até o desejo sexual, a resposta vai ser diferente. E não só a questão da energia, né? Porque as pesquisas estão mostrando que o funcionamento cerebral, né, do homem homossexual que tá mais essa energia feminina é muito mais parecido mais com o lento. funcionamento com o cérebro da mulher. Eu ia perguntar, né? então tua energia feminina. Se um quer, o outro não quer, tem uma gaveta com brinquedos. Muito bem. E eu não tenho problema algum, tipo assim, tá com vontade, vai lá e faz suas coisas. E eu fico aqui de boa. Ou eu tô com vontade, eu vou lá e faço minhas coisas. O sexo rola quando os dois estão com vontade. Se um não tiver, a gente não faz. Sobre sexo, assim, do tipo, Bastante. Nossa, tô achando que não tá tão legal, acho que a gente precisa dar uma mudada nisso aqui, vamos experimentar uma coisa nova. Ou eu gosto disso, eu não gosto disso. A gente, na verdade, quase terminou o fim do ano. Por quê? Revelações. Revelações bombásticas. Tem que contar. Não, a gente quase terminou, porque na verdade a gente chegou num ponto assim. Era muito amizade, a gente é muito amigo. E Mas chegou não, um momento que eu comecei a olhar e falei, gente, será que a gente é só amigo hoje? Será que esse sexo uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, isso tá normal? Aí eu comecei a me achar errado, sabe? Então foi até o momento que a gente começou a falar ainda mais sobre isso pra gente conseguir ajustar. E tipo assim, acho que foi a melhor decisão que a gente fez de ficar junto, sabe? Com tudo que aconteceu esse ano, Sim, principalmente. porque teve muito estresse. Esse ano foi cabuloso. Eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade, uma pergunta. Quando, por exemplo, o menino, tá? Aí tem o desejo e você vai lá e tem uma relação homossexual. Você é gay? Eu acho que não. Não é, né? Nós também não conseguimos. Não é. Entra numa Você fantasia. teve uma... Tudo bem. E vocês que agora, hoje, vocês têm bem definido isso, sem nenhum problema. Quando vocês eram mais jovens, vocês tiveram relação heterossexual? Eu não. Tive. E se você tem uma relação heterossexual, quer dizer que você é heterossexual? Não. É a mesma coisa se o teu marido pedir alguma coisa. É que eu acho que Beijo grego e assim por diante. Não quer dizer que ele é homossexual. O que não quer tem incluir nada uma a outra ver. É pessoa, fantasia. Né? Isso aí, é fantasia. entra no mundo muito da fantasia, mas eu acho que o principal de todos é a curiosidade. Impossível que alguém nunca teve curiosidade. Até mesmo a mulher, vamos falando aqui, né? Tipo, a mulher deve ter, como será que é beijar outra mulher? Ou o que eu faço? Como é que duas mulheres fazem aquilo, e tal? né? Passa uma pessoa, você Então, olha, imagina, mas o que você faz com aquilo? Eu julgo como curiosidade, sem dúvida alguma. Mas, se você... Agora você é homossexual, mas naquela ocasião era normal você ficar com a menina. Na verdade, eu acho que nessa ocasião a gente se força a querer fazer Exatamente, Pode não tem como fazer diferente, entendeu? Você fala assim, ai mãe, desculpa, mas eu gosto. É muito difícil. Não, eu até brincava de namorar com uma pessoa. É uma tipo violência, assim, na verdade, né? E não que eu brincava com a pessoa, porque eu acho muito errado o que eu fiz naquele momento, de brincar com o sentimento de uma pessoa. Mas, por exemplo, assim, eu precisava a todo custo. Eu tinha uma amizade muito grande com ela, com essa menina, sei lá, quando eu tinha 15, 16 anos. E você precisava eu precisava dela. me esconder do mundo. E naquilo ali eu me agarrei, mas tipo assim, nunca houve um desejo sexual. A gente nunca Mas avançou você do fez beijo. porque a sociedade te leva a fazer isso. E esse cunho sexual, a gente meio que vai expulsando, né? Tipo, a gente vai evitando. Você vai escondendo. A gente vai escondendo. Não tô pensando nisso. Exato. Não. Aí você Não se tô culpa, sonhando com né? isso. Você se culpa, daí você se coloca em dúvida, mas tá certo, não tá? As crenças. E se, por exemplo, se a gente conseguir um dia falar melhor sobre isso e puder andar de mão dada e casar e assim por diante, vocês acham que teria alguma influência em violência que tem muita violência ainda? Com certeza. Gente, isso é um medo Porque que eu passei senão- hoje de manhã, tá? Entendeu? Porque senão fica tudo na periferia e Eu promiscuidade e violência. Eu tenho uma pessoa no salão que hoje chegou um pouquinho atrasada. Homossexual. E isso é uma coisa que eu vou falar. Eu tenho preferência por contratar. Nem toda a nossa equipe é homossexual, mas eu tenho preferência. Eu tenho transexual dentro do salão, eu tenho pan, eu tenho bi, eu tenho... Enfim.
eu dou a preferência. E eu contratei uma pessoa recentemente e hoje essa pessoa se atrasou um pouco. Eu tava pinel de medo, porque uma outra colaboradora do salão, ela chegou e falou, eu vi no ponto de ônibus hoje de manhã, na hora que eu tava vindo trabalhar. Eu tava morrendo de medo, eu falei, gente, o que aconteceu? Marco, liga, Marco, manda mensagem. E eu já tava ligando. E eu tava desesperado, porque eu morro de medo, pra falar bem a verdade. Entendeu? Vocês vivem com essa angústia, né? Sim. Essa apreensão, assim. Exatamente, e o mais é muito engraçado, violento. E o mais engraçado é que, assim, quando a gente está fora do nosso ambiente, nós permitimos até andar de mão dadas e tal. Então, exemplo, Mas a gente aqui eu estava em São nunca vi Paulo vocês de mão recentemente. dada. Fora do ambiente, Exatamente. diz fora da cidade. E fora da cidade. Então, exemplo, nós estávamos em São Paulo. A gente andava de mão dadas e tal. Porque em alguns momentos a gente tinha, e pelo menos na minha cabeça tinha, tipo, o mundo aqui é um pouco mais evoluído. Aqui o pessoal está um pouco mais habituado a ver isso. Claro, tinha algumas partes que a gente, da cidade, que a gente não andava de mão dada porque a gente ficava meio receoso, sem dúvida. Porque você tinha medo da violência. Mas aqui é tão inconsciente que aqui a gente nem cogita, nem espera de pegar e se dar as mãos E e o tal. quanto isso ruim. aprisiona, né? Porque... Mesmo a gente estando junto há 8 anos, Exato, vocês são todo casados. mundo Todos sabendo do nosso sabendo. relacionamento. Exatamente. O pessoal em Toledo, muita gente me conhece. Então, tipo, todo mundo sabe que eu e o Marco somos um casal. Mas parece em Toledo, você andar de mãos dadas parece algo quase pejorativo. E é bem ruim. E aí você tem que limitar essa expressão, e esse né? fato de você não poder expor e não poder, né, você tem que limitar viver essa a sua expressão. vida. Vocês acham que aumenta a promiscuidade? É que a promiscuidade... Como que vocês veem a promiscuidade no mundo gay? A promiscuidade no mundo gay é feita por homens héteros, né? Vamos ser sinceros, que se 98% Exatamente. das mulheres transexuais no Brasil trabalham com a prostituição é porque tem pai de família sustentando. Então, assim, a promiscuidade tá na traição do homem hétero, pra falar bem a verdade. Sim. Nós, enquanto gays, assim, a gente não... Nós temos vários amigos que são casados também. A gente não vê essa promiscuidade que o mundo Mas enxerga porque em nós. não, mas vocês casados, porque vocês conseguiram. Mas eu vejo até os nossos amigos solteiros, assim, não tem essa coisa. É um e outro que foge da curva, mas mulher Mas também é- tem, isso também aí. tem. Sim, exatamente. Também tem. Mas que eu vejo, assim, dos gays, e eu mais acho que um por a mito. gente ter Exato, essa é mais um coisa, a gente até se cuida mais, sabe? Até a gente tem um pouco mais de receio por conta de já ter essa questão, né? É uma Até crença pra você social, ir né? contra tudo isso, né? Claro. Porque o heterossexual, tecnicamente, não precisa usar nada, né? Quando sai, porque ele é heterossexual na cabeça dele. Preservativo, se cuidar. Exatamente. Ele é heterossexual, então ele não usa nada. Porque ele não tá fazendo nada mesmo. E aí passa a ser algo estranho quando uma das pessoas querem, né? E, tipo, É agressivo. Aí, É. como Por que, assim? que você Por quer? quê? Por quê? Você tá Simplesmente desconfiando? porque essa é a regra. Aham. exato. Essa E é a ciúme, regra. como é que vocês lidam? Ai, não tem, Tem, não? Não. Olha que bom, casal saudável, gente, porque ciúme não é demonstração de amor. A gente Não. tem que deixar isso bem claro. Essa semana até me pediram lá, eu sempre abro caixinha de pergunta no Instagram, me pediram se eu era ciumento. Eu falei, gente, inclusive esse foi o motivo do meu ex terminar comigo. Porque ele tocava em balada e tal, e eu nunca briguei com ele por conta disso. E eu acho que ele me traía, sei lá, também, pra mim tanto faz. Ele tocava nas baladas e ele brigou comigo porque eu não brigava com ele. Ele terminou comigo porque eu não tinha aquele ciúme tóxico. E daí eu até respondi, eu falei, gente, se existe a confiança, não existe ciúme. Se você tem ciúme é porque você não confia. Então, tipo Sei. assim... É que eu acho que com o tempo você também acaba entendendo o que se passa na cabeça do companheiro, né? Você acaba sabendo do que ele gosta, do que ele não gosta, onde frequenta, onde não frequenta. Então você começa também, pelo menos eu muitas vezes acabo observando. mas tem gente mesmo assim, não consegue Mas- colocar isso Mas não racionalmente, consegue entendeu? porque a autoestima tá baixa, porque o ciúme vem da insegurança que vem de uma autoestima baixa. Então eu não confio em mim, e daí eu preciso projetar isso no outro, né? Eu projeto a minha desconfiança no outro. Também. Né? Então, isso mostra assim, o quanto a relação de vocês é saudável. Enquanto vocês dois são primeiro saudáveis, né, pessoalmente, então amor próprio, autoestima tá em dia aí. E aí, óbvio que isso vai refletir no relacionamento. Na qualidade, né, do relacionamento. E falar em qualidade de relacionamento, terapia, né? Você mais que ninguém pode Terapia. falar sobre isso. Terapia. com Ano certeza. passado, quando a gente teve Vocês todos os nossos fazem problemas, terapia? nós voltamos. Bastante, toda semana. Terapia. Tá indo pra um ano já, né? Legal. Eu Foi faço nessa com- época que vocês... Isso. Eu faço com um terapeuta, o Marco faz com outro terapeuta, então... Já pra nós, pensaram assim... fazer terapia de casal? Já
Quando vocês viveram a crise, não? Não. Eu acho Foram pra individual e aí... Fomos pra individual. E aí já resolveu. Exato. É porque naquele legal. momento, na verdade, o Pinel foi mais na minha cabeça. Eu Entendi. tava com a autoestima muito baixa. Então, Daí ele Aí tava com as repete, né? dúvidas, e não foi separa, nem, não, foi nem tá de certo. ciúme, foi uma Aham. coisa assim de... Será que eu consigo dar conta se eu ficar sozinho? Será que eu consigo peitar tudo que tá De rolando na minha vida? autoconfiança mesmo. Isso. Era realmente um problema de autoconfiança. E daí comecei a tratar isso e ficou ok. Mas tem que ser tratado, né? Com certeza. Todo mundo. E eu acho que pra ambos, né? Porque o Alan falou, eu vou procurar ajuda e, tipo, gostaria que você também Unilateral fosse. não dá, é. E de fato, quando eu também fui, você consegue Você entender também totalmente estava ansioso, diferente. lembra? Bastante. Da pontinha do pé. E não tem como, né? A gente O não ruim de tá conhecer bem. as pessoas, né? Ai, a Alice tá entregando vocês aí. Mas foi na Daqui a pouco mesma ela começa a falar da minha época. saúde. Não. Porque foi na mesma época. E eu vou lá todo. Bastante. Bastante. Sábado. Exatamente. Falando em ir lá bastante, as suas clientes vão lá pra fazer psicologia com você? Não só Com você? Com vocês? Não, é psicologia, consultoria. Esse dia teve uma cliente mesmo que chegou dela assim, Alan, eu tô desconfiada Isso que daí meu é filho muito gay." legal, entendeu? Porque elas vão lá pedir como Nossa, conduzir isso. É isso. terrível. Não que é? eu falo pra pessoa, gente. Mas É. conta até o final que eu lembro dessa Só história. É interrompendo um pouquinho. sensacional. E o quanto é engraçado da história que ela vai contar é como as pessoas colocaram a gente também à frente desse assunto. Ver como uma referência, né? Criou-se uma referência, mesmo nós não querendo ser referências, mas as pessoas que colocaram. Mas é referência. Porque, por um lado, tipo, fugimos um pouco da curva do que as pessoas estão acostumadas sobre Vocês são esse bem assunto. que elas sucedidos, esperam é. de um Que elas casal gay, esperam, São na verdade. influenciadores, é. Então essa cliente, ela chegou pra mim, Alan, eu tô preocupada que meu filho seja gay, o que eu faço da minha vida? Nossa, o que vai ser da vida dele? Eu falei, o que vai ser da vida dele, gente? O que vai ser da vida de um gay? Ele faz o que ele quer da vida dele. É porque o pai dele é muito preconceituoso. Eu falei, cara, você é preconceituosa? Tem algum problema pra você? Não, pra mim tá tudo certo, meu medo é o pai dele. Eu falei, tá bom, chega no seu filho, porque os pais são separados, né? E ele mora com o pai até, enfim, atingir a maioridade. Por conta de cidade mesmo, que ela... Falei, chega no seu filho e fala assim, a mãe tá desconfiada, se for, tá tudo bem. Só se segura um pouco enquanto você estiver morando com seu pai. Exatamente. Essa eu resposta respeitar eu os- não sei se eu iria dar, entendeu? Pra ela. Então é por isso que... É porque é a vivência. Exatamente. E o que ela você veio- gostaria que tivesse acontecido lá atrás. E ela Então comentou, é assim, sensacional que você passar isso pros outros. das coisas que ela tava desconfiando, porque um amigo muito próximo, que sempre estão junto, que sempre, fim de semana, vão dormir na casa da mãe, O tal do amiguinho, né? e se troca de celular e não sei o quê. E só que diz que esse amigo era super acanhado, né? Aí ela disse que chegou, sentou ele na mesa e falou, isso, pra mãe tá tudo bem, só se segura com seu pai. Isso aí, olha, Mas o isso que é você sentido. Diz que o orientou... relacionamento dela com o filho dela virou uma coisa assim... Ela chorou me contando depois. Ela falou, Alan, fazia tempo que eu não tinha meu filho. Ela, na verdade, ela estava vendo, mas ela queria uma prova, né? Porque, Ou na como verdade, abordar aquilo até que porque ela na não sabia. confirmação. Uma confirmação. E assim, o estranho é que todo mundo espera, mas por quê? Como? Onde? E não existe isso. Não tem essas respostas. Não E tem. o que você falou, ela foi bem importante, porque realmente veio da tua vivência e daquilo que talvez você desejou ter vivido, né? Porque você trouxe a questão do respeito. Então, primeiro ela respeitou ele e trouxe todo esse terreno de acolhimento, e depois ela também respeitou o espaço desse pai. Né? Não é assim, vamos agora jogar mudar na a cabeça cara, do seu assim, pai. não, as pessoas têm de fato um tempo pra isso e a gente precisa respeitar. E é bem isso que você falou, é o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo. A minha mãe, assim, ela sempre ficou do meu lado. A minha sexualidade foi revelada de uma forma não muito prazerosa pra mim. Não sei se eu esqueci meu computador aberto, viram as mensagens, as conversas que eu tinha. Enfim, foi um período bem tenso, assim. Hoje tá tudo resolvido. Eu e meu pai e meu irmão, a gente tem um relacionamento incrível, assim. Mas foi bem conturbado ali naquele momento, sabe? E a gente fala, óbvio que os nossos pais querem nos proteger, só que eles não sabem como nos proteger naquele momento. Então eu tinha minha mãe falando, porque daqui a pouco tá saindo com roupa de mulher, tá saindo com maquiagem, o que as pessoas vão pensar? E sempre foi o que as pessoas vão pensar. Então eu falo que
o único lugar... Esses dias eu sua sofri casa. um preconceito, eu nem lembro o que foi, porque pra mim foi tão irrelevante. Porque hoje eu sou muito bem resolvido comigo mesmo. Mas o único lugar que eu sofri preconceito, assim, que me machucou, foi dentro de casa. Então, deixa eu te perguntar uma coisa para vocês dois, que eu vejo muito no consultório, né? Quando vocês têm a validação, o reconhecimento e o apoio de pai e de mãe, ou só de mãe, o preconceito fora é sofrido de uma forma bem menos intensa, né? Sem dúvida. Então, assim, é o que eu Porque as sempre pessoas falo. respeitam, né? Porque é que, pensa assim, enquanto ser humano mesmo, enquanto psiquismo, a gente tá aqui para ser validado pelos nossos pais. E isso, a gente sendo hétero ou não, a gente vai sofrer procura. várias coisas ao longo da vida porque nossos pais não nos aprovaram em determinada coisa. Sei lá, pode ser profissão, pode ser conduta que eu tive. E eu vejo que esse sofrimento diminui muito para vocês quando vocês sabem que em casa vocês pertencem. Sabe aquele sentimento de que se eu só Aqui eu tô aceito pra- aqui, na minha base, o resto que se dane, sabe? É O mais ou menos preconceito. Ainda- Não só a questão do preconceito, mas parece que a vida em si A se vida torna fica mais melhor, leve. mais Com leve. certeza. A forma com que as pessoas te olham, por exemplo, meus pais moram no interior. E meu pai, nossa senhora, a gente até brinca que se meus pais morrerem hoje, a herança fica pro Marco e não pra mim. Porque o relacionamento deles é muito bom. Então, assim, meu pai mora numa vila e daí vai no mecânico. Ele chega no mecânico, porque daí o Marcão tava fim de semana lá em casa, não sei o quê. Cara, lá na vila todo mundo respeita demais, demais. E é uma cidade vilinha mesmo. Todo mundo respeita, porque existe essa coisa que não deixa inferiorizar. Não se deixa, É não meu tem por que filho, deixar pronto. também. Exatamente. É meu filho. Então, tipo assim, Ah, e hoje... o Alan? É, É e meu filho, se eu me ponto. sinto protegido, né, pelo meu pai, pela minha mãe, meu Deus, internamente eu fico tão forte e tão leve ao mesmo tempo que daí eu enfrento o que tiver que enfrentar, né, nesse Bem isso. mundão. Exatamente. Então, aos pais, a sexualidade não tem porquê, nem como, nem quando, né? Exato. Eu acho que a gente tem que Simplesmente a sexualidade. acolher. E tem muita coisa, muito a coisa dos pais quererem descobrir um motivo. Sim. Eu falo, gente, a Que gente nasce. aconteceu? A gente nasce. Hoje, o tempo passou, as coisas acontecem, as pessoas mudam, as pessoas se aceitam. Hoje eu chego no meu pai e eu brinco. Eu brinco, é uma coisa meio pesada de você brincar, mas enfim, eu brinco, eu falo. Porque a minha genética de gay tá no seu sangue. Porque você tem aquele lá na família. Eu chego na minha mãe É a e falo, resposta minha que genética eles- de gay então é que sua. as pessoas querem. Por causa daquele, daquele outro. Tipo assim, brincando. Porque, gente, se você olhar, as pessoas às vezes podem não se assumir. Sim. Esses dias eu fiquei todo sabendo de um mundo- parente da minha mãe, eu cheguei e eu falei, aquele seu primo lá assim, assado. Não, eu falei, sim. Cheguei pro meu pai esses dias também e falei, aquele lá. Não, eu falei, sim, senhor. Então, tipo assim, tem muita gente que a gente não sabe que é gay, que vive realmente num véu, nem todo mundo se assume, as coisas têm andado melhorado. E pode arrancar do armário? Não, De forma alguma. não se arranca Não ninguém pode. do armário, gente, pelo Deixa amor de Deus. lá. se a pessoa quer cada ficar. um no seu tempo. Por mais que você odeie a pessoa, você não arranca ninguém do armário. Porque eu acho que isso é um terrorismo psicológico. Nossa. Porque foi o que aconteceu comigo. Então eu passei por isso. Às vezes a pessoa tem aquele instinto e ela vai passar uma vida inteira sem sair do armário. E tá tudo bem, se ela Ela conseguir... tá fazendo essa escolha. Se Por ela N conseguir razões, né? continuar Ajuda a nessa pessoa a escolha. entrar numa terapia, se tratar, mas cuidar da cabeça arrancar do dela. armário Mas não, você não vai dar arranca ninguém certo. do armário. O conflito interno já é tão grande com isso, né? E aí você cria mais um trauma arrancando a pessoa do armário. É uma então, invasão, tipo assim, né? ela fica. uma invasão. Já tava difícil, agora uma com isso é muito violência mais. extrema, né? Por exemplo, o Marco teve relacionamentos que ninguém soube. Durante Relacionamentos anos, né? duradouros. De 7 anos, né? 7 anos. Eu e o Marco, a gente tava 1 ano junto, eu morando com ele. A família dele não sabia. Mas e aí, como que é emocionalmente isso? Porque você tá ali, né? Por 7 anos com uma pessoa, você tem uma vida e aí você não pode Mas mostrar como que é isso. É difícil, bem É difícil. muita dor, né? É muita. Só que assim, por outro lado, o que confortava era saber que naquela ferida não podia mexer. Então era mais fácil fingir que nada estava acontecendo. Tipo, qual a dor menor que eu quero lidar aqui? Exatamente. Tipo, o que vai ser mais me causa fácil menos- lidar? Tipo, esconder, fingir que não existe ou enfrentar. Então, naquele momento, pra mim era muito mais fácil. Vamos fingir aqui que nada tá acontecendo. eles fazem de conta que não É enxerga o- e você não precisa falar. E não preciso falar, e tá tudo É certo. aquilo, né, do qual difícil a gente quer viver, né?
Qual difícil a gente escolhe nesse momento. Eu nunca tentei velar nenhum relacionamento desde que meus pais descobriram. Porque assim, eu já via tanta coisa quando eu trabalhava no banco. E tipo assim, eu solto umas informações, né? Quando eu trabalhava no banco, eu era o mocinho que devolvia o cheque devolvido das contas pras empresas. Então, tipo assim, a empresa emitia um cheque, o cheque foi devolvido, era eu que devolvia pra empresa. Vinha o dono da empresa, vinha o administrador da empresa. E tipo assim, era uma cooperativa, as pessoas tinham o nosso contato, né? Aquele contato direto que eu acho que deveria ser proibido numa cooperativa de crédito, enfim. Os caras davam em cima. Casado, divorciado. Antes de conhecer o Marco, eu tava sempre com um cara recém-divorciado. Filhos, da sociedade, não sei o que, ninguém sabe dele. Então, pra mim sempre foi muito ok. Eu falar, eu tô me relacionando com tal pessoa, Porque eu já via tanta promiscuidade, aquilo que eu falei antes, dos homens héteros serem a promiscuidade do mundo gay. Sim. Então, pra mim, o que eu vivia era realmente um romance, uma paixão. Pra mim, eu não via problema em expressar isso. Você nunca tinha visto a outra parte? Não. Heterossexual. Pra você só existia essa opção. Não, e o momento que eu tive, E não tinha assim, por que esconder, né? O momento que eu tive, assim, esse contato foi quando eu trabalhava no banco, assim, que vi todo esse rolê da promiscuidade. Tipo, não rola só com os gays, não, tá, gente? Rola com as mulheres héteros também. Sim. E é por isso que, né, a gente tem que ir desmistificando isso, porque senão fica tudo em cima, sabe, do universo gay. E aí fica aquela bolha de que Parece que só acontece horrível. no nosso mundo, né? que na aquilo ali é horrível e não é. Não Quando, é. na E não é. verdade, muito pelo contrário. Eu acho que o assunto se começa falando sobre sexo, né? Que hoje falar de sexo é difícil. Né? Até isso ainda é É difícil. muito difícil. Tem Por pessoas exemplo, que minha não mãe conseguem tem- falar sexo, Não. masturbação. As palavras mesmo, Sexo, sabe? não, um brinquedo vibrador mesmo. Então hoje, tipo, a minha mãe tem 72 anos. Falar de sexo com ela, brincar de sexo é algo assim muito difícil, meu Deus. Obscuro, né? É obscuro. A minha mãe, por exemplo, nem fala de sexo. Esses dias ela me procurou, ela falou assim, eu tô com um problema e eu preciso de uma ginecologista. Você tem uma ginecologista boa pra me indicar? Eu falei, mãe, a Lazy. Não, mas a Lazy vai te contar o que eu tenho. Eu falei, minha amada. Foi exatamente essa conversa. Eu falei, minha amada, e daí? Eu sei que a senhora tem um órgão, uma genitália feminina e tá tudo bem. Tá tudo. Nem precisa Eu sei cuidar. como os bebês vêm ao mundo, eu sei como as coisas se Mamãe, fazem. Sou casado tem 8 anos, minha mãe. Mas é que, né, aí a gente pega uma outra geração que, nossa, isso é muito... Mas é que minha mãe me Menstruação, conta, minha mãe tudo. fala, porque eles são em 7, né? 7 irmãos. Ela conta que do nada minha avó começava a crescer a barriga. Um dia todo mundo tinha que sair de casa e eles Pra ela voltavam, parir. tinham um Voltava, tinha bebê. uma criança. E nada era dito, né? Não, tudo nada. velado. E, gente, isso é muito engraçado. Minha mãe tem 50 anos. 50 anos. 50, vamos supor que minha mãe com 10 tava tendo irmãos ali. 40 anos atrás, 40 anos É atrás muito é pouco próximo. tempo. Mas isso é a internet que aconteceu, né? Antes demorava 20 anos para as coisas mudarem, depois foi para 10, 7, 3, daqui um pouco ou você corre atrás ou você já ficou, né? Mas as crenças, que Continua. desde lá, essas a gente está batalhando e não tá fácil de desconstruir, mas estamos no caminho, né? Temos Evoluiu alguns bastante. anos ainda pela frente. Acho que evoluiu bastante. Mas ainda assim, falar é difícil. E o que a gente tem que bater na tecla é o respeito para com a pessoa. A E pessoa. ponto. É a pessoa, é um ser digno de respeito. E ponto. É. Acabou ali. Se Eu acabar respeito ali é essa tão pessoa. mais fácil, né? Você não precisa Acho que julgar resolve muita nada. coisa, né? Nossa. Claro. Quem tá com quem? Essa pessoa com essa pessoa. Eles estão se fazendo bem? Sim, então continua. Próximo. É o famoso tá e daí. Continua. Tá feliz? É isso, porque a gente precisa buscar felicidade mesmo, né? Real. Não Sim. essa felicidade aí que nós estamos vivendo na sociedade do espetáculo, né? A gente precisa... Uma Felicidade vendida na internet. Uma não. performance de felicidade. Exatamente. Qual o seu sonho? Ser feliz? Como? Daí começa a descrever uma cena da internet. Do Instagram, E que muda daqui a pouco, né? E que muda. Semana que vem já é outra. Já é outra. Vamos pra rapidinho, Vamos então, que o pra nosso Vamos lá? tempo já tá que tá. Ai, meu Deus. Vocês vão aceitar uma rapidinha Rapidinho. com a gente? Rola uma rapidinho? Depende. Rapidinho é sempre bom, né? Razão aqui falando. O já foi de cabeça. Eu outro gosto. não. Então, vale vamos lá. rapidinha? Claro, vamos lá. Vale. Então vamos lá. Você Vamos começa lá. ou começa? Responde sim ou não. Sim escolhe ou não, uma ou esse ou opção. outro. Sex ok. toys. Temos. Azul ou Encostamos. rosa? Roxo. Boa. Boa. Beijo grego. Gosto. Sim.
Eu sou mais santinha. Filhos. É. Por que Não. que eu sempre fico por perto? Eu fiz a minha. Olha lá, Débora Eu Bezerra. fiz a minha lista. Ela vai. foi rápida aqui. Eu? É. Pô, de novo. Trisal. Talvez. 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 Massagem prostática. Sim. Sim. Cospe ou engole? De novo eu fazer Depende. Resposta. Não vou responder essa. Me nego. É swing. Faria. Não. Acho que não. Acho que não. Conflito conjugal aqui. Conflito Vamos conjugal. pra terapia pra Tá, resolver. Que mais? A minha é isso. Acabou. Acabou? Já, rápido. Fica aí. Pô, É uma rapidinha. Mas foi muito rápido. Rapidinho pra mim. Essa Vai, é rapidinha que do mais? Não. Você pediu de filhos. Temos um tempo. Já tive muita vontade. Confesso que hoje, assim, eu olho e falo, cara, a pessoa tem que ter uma cabeça muito boa pra botar um filho no mundo. Eu acho que a gente convive com tanta gente, a gente vê tanto os nossos parentes, assim. Você fala, cara, a pessoa tem que ter muita cabeça. Filho é um negócio que é pra quem pode ter um filho, não pra quem quer Tinha sair que fazendo ter teste filho. de... Igual Tem pra uma fazer escola carteira, para né? pais. Uma escola para pais. Igual fazer carteira, entendeu? Gente, eu acho que Psicotécnico. deveria ser feito, tipo assim, vasectomia em todas as crianças quando nascem. Olha só, vai já quer depois dos terminar. 30 devolver o negócio ali e religar. Porque, cara, Você sei ser lá. responsável por outra pessoa é muito difícil. Eu sempre falo que educar um filho é a coisa mais difícil que tem no mundo. É o que tem de mais desafiador. Porque é muita coisa envolvida. São os nossos conteúdos E é mal outra resolvidos pessoa. que são projetados E ali. são projetados. E é outra Nossa. pessoa. E você Ela cria tem o você cria um direito também romance, né? dela fazer Tipo o assim, que você tá você fala em mandando. filho, Maternidade, maternidade é um romance, idealizado. né? Então, mas É, quando e não você é nada começa, disso. não E é a nada. gente acha que o mundo tá avançando, mas eu vejo que quando as pessoas engravidam, elas começam a retroceder tanto. Isso pode ser uma coisa da minha cabeça. Não, é Elas porque na voltam. gravidez a gente revive muitos conflitos com a nossa mãe e nosso pai. Pode ser. Nossa, e aí muita gente... Mas eu vi assim, por exemplo, Regride, né? Volta. eu vejo assim no meu convívio. Beleza, uma menina nova lá, tudo pra frentex e tal, fica grávida. Elas começam, não, eu preciso entrar pra igreja, porque essa criança precisa de uma religião. Ela meio que se Eu transforma. preciso fazer não sei o quê, porque essa criança precisa de tal estrutura social. É que aí eu fico tipo, volta pro cara, quadradinho, né? Eu preciso agora então entrar naquele quadradinho Agora eu da preciso- sociedade. Agora eu vou ter É. que... Né? Que tá no inconsciente. E eu sei lá, eu não tô disposto a entrar num quadradinho da sociedade pra, Mas não pra criar uma criança. Não Não precisa. Não É, precisa. eu também acho que não Não precisa. precisa. defensor. Não precisa. Mas então Ontem eu essa fui crença- no show de funk com meu filho. Não precisa. Você Podia sai comer. da caixinha. Vamos Podia ter embora. convidado, né? Essas coisas ela não convida, né? Não, claro que não. É, olha Eu aí. que tom, vocês não. Credo. Bom saber. É bom saber disso. Eu que tô na pista, vocês não. É. Mas é isso Ué, também. mas só tem que estar na pista pra ir num baile funk agora? Naquele, A eu gente acho vai que era pra melhor, balada, né? assim, a gente dança, a gente se diverte, bebe. Vocês curtem? Sim. De vez Eu em quando. curto mais do que o Marco, assim. Por mim a gente ia todo sábado, mas... E aí quando um gosta muito de uma coisa e o outro não gosta? a gente sabe achar muito Vai bem, na, assim. na flexibilidade ali? É. Vai. E assim, faço. eu acho que também existe a compensação nesse momento. Isso aí. Porque Isso aí. muitas vezes o Alan, que nem ele é muito mais animado para algumas coisas do que eu, obviamente. Então a gente consegue maneirar, tipo, então Até tá, então onde eu onde consigo, nós né? vamos? Aí Entra outro na momento parceria, ele né? consegue entender, não, agora ele não quer, então vamos ficar de boa Eu acho que e tal. casamento é um exercício diário de você compensar aqui, compensar Negociar, ali. Um dia faz uma flexibilizar. coisa, não é? Que o E a outro gente negocia gosta, muito bem. é, Eu acho que desses exatamente. 8 anos, assim, acho que teve uma vez só que eu fiquei meio emburrado, assim, de uma coisa que eu queria muito e você não queria fazer. Ah, olha. Mas A gente... é uma coisa E que não detalhe, né? acontece. Nós ficamos o dia inteiro juntos ainda. Então. Tem isso. Dia inteirinho. Gente, eu sempre falo com os casais que eu atendo e que trabalham que assim, ou dá muito certo ou dá muito errado. Eu Mas, não gente- vi em nenhum casal que eu atendi que trabalhava junto esse meio termo, entende? Só que Ou sabe- eles encontram um caminho pra lidar bem, pra separar uma coisa da outra, né? Pra não ficar trazendo pro trabalho a briga de ontem, né? Ou o estresse do trabalho e estragar o sexo de casa. hoje, né? E aí o casal encontra esse caminho e vai super bem. É que Ou eu os acho que outros- quando você coloca um casal pra trabalhar junto e daí uma das pessoas fica muito ociosa, tá só ali por tá, eu acho que vira um grande problema.
Mas como nós, assim, quando o Marco veio trabalhar com a gente lá no salão para administrar... Ele tem uma função bem definida, né? Isso, e hoje a gente tá ainda... Assim, a gente trabalha no mesmo lote, mas a gente tá ainda mais separado hoje, que a gente contratou uma pessoa para recepção. Para ele ficar... E o Marco fica só cuidando da distribuição. Fisicamente, e Fisicamente, lá, Só que aí é que tá, é realmente encontrar o que um sabe, o que o outro sabe, o que um E consegue pegar o que tem acomodar, melhor, o né? lugar de cada um. E assim existe também dentro de casa. Então, às vezes, o dia foi super agitado e tal. Quando chegamos em casa, a gente sabe identificar. Opa, agora Deixa cada um quieto, desliga. E agora desliga, agora vamos ter o nosso momento. Ou agora ele quer ter o momento, eu quero ter o momento. Então, é saber encontrar, exatamente. Então, pra gente fechar, resumão de tudo é que relacionamento É difícil. dá trabalho, é complicado e não importa a orientação sexual. Relacionamento dá tudo trabalho. igual. É tudo igual Tudo e igual. dá trabalho. Dá trabalho. Ou você se compromete, ou então o negócio não anda, né? Justamente. Que isso, Que né? bonitinho assim, né? Gente, antes que a gente esqueça, né? Curte o canal, E aciona o sininho. aciona o sininho, vai no nosso Insta e Insta de vocês pra galera põe o seguir. Insta. Alan_Vivian. E Marco Chanello. É, o Marco low profile. Eu sou segue eu. assim. É mais fácil seguir. segue- É mais fácil me ver no Alan do que no Daí meu. vai lá. E no Esposa TikTok, foi que você tá bombando lá. Ai, no TikTok tá Vídeos tudo, de milhões. menino. Vídeos de milhões. Agora tá dando uma flopada essa semana, que o algoritmo tá ruim, mas o TikTok tá indo. Tá Qual indo. que é? É Alan Vivian, sem Aí, sem gente. ponto, sem nada. Alan com Vai L, lá, Vivian que- igual de mulher. Obrigado mais uma vez Gente, pelo que agradece o tempo, pela convite. disposição. Foi uma delícia esse bate-papo. Foi uma delícia, Muito muito esclarecedor. prazer. Inclusive, aceitar, né? Vir e conversar, que as Nossa. pessoas têm... Mas eu acho que é importante pra gente conscientizar a sociedade que tá tudo bem, Com certeza. É isso. tudo E que bem. todo mundo vive a mesma história, o mesmo problema. É igualzinho. Mesmos perrengues, é Sim. isso aí, E né? dá tudo E o certo. que importa é respeito, gente. Respeito pela pessoa e é isso. E respeito por você Exatamente. também, né? Claro. Sim. fazer Com mal. certeza. Verdade. Então, belas, até a próxima. Até a próxima. Beijinho, obrigada. Obrigado. Beijo. Esse episódio foi bom pra você? Então, espero o próximo.